aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá que tá e não tem só treta não, calma. Hoje eu tô empolgado exatamente por causa disso. Tem alguns assuntos que me interessam muito, envolvem a direita, assuntos positivos, propositivos, inclusive envolvem Eduardo Bolsonaro, que rolaram nas últimas horas, que são um prato cheio pra gente comentar no vídeo de hoje. Mas vamos começar nosso vídeo falando sobre questões internacionais, globais, globalismo, Lula, Trump, COP, vitória, né, do esquerdola lá em Nova York. Vamos falar do Soros também, né? Que tá por trás de tudo. É incrível como essas coisas acontecem. Vamos também falar rapidinho aí ainda da questão da pauta de segurança pública, operação no Rio. E aí a gente entra no segundo tema do vídeo de hoje, que eu nem sei se vai conseguir chegar no terceiro. E eu nem quero adiantar o que eu vou falar no final deste tema, porque eu nem sei se vai dar pra chegar lá, porque se eu falar, eu acho que vai ser assim uma coisa que vai pegar as pessoas de jeito, né? Muita gente vai ficar assim, meu Deus, eu não creio que isso está acontecendo, deve ter sido um equívoco, precisa ter alguma, sei lá, outra opção, eu não acredito que tal pessoa fez isso. Mas no final, porque a gente vai começar esse tema com as coisas bem interessantes. Eduardo, uma entrevista muito boa, sério mesmo, boa de verdade. Pra provar que é muito boa, até eu falar algumas coisas que a gente quer nesse tema. Essas eram algumas matérias na imprensa, tem alguns recortes. Inclusive essa entrevista, Eduardo falou algumas coisas que abre margem pra gente discutir sobre muitos assuntos, não só sobre 2026, mas também sobre o governo Bolsonaro. E vocês sabem que eu gosto disso, entender as coisas, politizar as pessoas, entender as complexidades, sair da superficialidade daquele discurso bobo. Aí depois, no final desse tema, a gente fala ainda lá sobre a questão de Santa Catarina. A gente fala, espero que não chegue lá, porque tem coisas complicadas. Depois tem mais notícias ligadas ao Brasil, mas eu duvido que vai dar pra gente falar sobre isso hoje. E vamos lá. Gente, o governo Lula fez uma pesquisa que para mim é só desperdício de dinheiro público, porque eu acho que todos os outros institutos de pesquisas, assim, todos deram a mesma informação, então tava óbvio que não ia fazer diferença uma nova pesquisa, sabe? Pô, e os institutos que fizeram levantamento são todos institutos petistas, a Quest, Atlas Intel, Datafolha, mas ainda assim o Planalto precisou gastar de dinheiro público para fazer uma pesquisa para falar o óbvio, que pesquisa encomendada pela turma do Lula revela ligeira queda de Lula e avaliação ruim no desempenho diante da operação no Rio de Janeiro. Quem não sabia disso? A relevância, né, e a novidade que tem nessa matéria do Lauro Jardim é que ele traz meio que porcentagens e análises com relação a trackings anteriores. Aí diz que entrevistaram 2.803 pessoas, o próprio Lula teve acesso na noite de anteontem, ou seja, 3 dias atrás. Na avaliação de Lula, a avaliação de Lula ficou assim: ótimo e bom 34%, regular 19%, ruim e péssimo 44%. É a segunda queda seguida nas pesquisas encomendadas pelo Planalto. Resultado: a queda de outubro fez Lula e o governo voltarem ao patamar de agosto. A recuperação de setembro evaporou. Tem uma galera que acha que a percepção não, Lula tá reeleito. Gente, assim, o brasileiro é muito emocionado. O brasileiro é muito emocionado. Eu vou até já abrir um parênteses para falar sobre isso. Eu tava comentando no vídeo ontem. Eu vou adiantar um pouco. Na entrevista que Eduardo deu por Market Makers, ele fala sobre várias coisas. Em determinado momento, eles perguntam para Eduardo sobre o Trump, se vai fazer mais alguma coisa, se isso, aquilo, outro, papapá, pipipi, popopô. E Eduardo fala, cara, o que é que eu tenho a falar sobre o Trump, se não obrigado, agradecer. O cara fez tudo que eu nem imaginava que ele fosse fazer. Cara, o cara aplicou pela primeira vez na história contra o juiz de uma corte, né, constitucional, a Corte Suprema, a Magnitsky, ao cônjuge. As diversas declarações, as pressões, até tarifa por questões políticas, ele colocou, escalou o Marco Rubio agora para participar da negociação. Tem inclusive uma notícia sobre isso que o Mauro Vieira disse que vai encontrar com o Marco Rubio. E aí o Eduardo fala, e com tudo isso na mão, cabia, né, agora as forças políticas à direita pegar isso tudo e trabalhar para apresentar algum tipo de resultado. Isso não foi feito. Então, assim, o Lula vinha numa queda. Aí, a narrativa que o pessoal tenta emplacar, e até Eduardo comentou sobre isso, não faz nem pé na cabeça, não é Eduardo, camisa 10 do Lula, é o camisa 10. E o Lula quer meter ele na cadeia, quer tornar ele inelegível. Eu não consigo compreender se o cara tá te ajudando tanto, porque você quer prendê-lo.
e impedi-lo de concorrer, já que ele te ajuda, né? Você deveria manter ele livre. Aí, quando teve essa questão, toda essa movimentação nos Estados Unidos, as pessoas que têm nojo da família Bolsonaro, desse conservadorismo que vem sendo representado pelo Jair, pelo Eduardo, por essas pessoas, por esse grupo político. Eu tô adorando também o termo grupo político, está ganhando destaque, as pessoas entenderem. Não existe política anárquica. Quando você olha para uma pessoa tipo Ratinho Júnior, quem é o grupo político dele? Quem tá com ele? Ele não governa sozinho, ele não vai trabalhar sozinho. Então o Eduardo fala sobre isso. E aí essas pessoas se aproveitaram dessa situação, não para lutar a favor da anistia, da segurança jurídica, não. Eles utilizaram dessa situação para atacar o Eduardo Bolsonaro. Aí o Lula conseguiu dar esse respirinho, mas já voltou. Não se mantém, não se sustenta, não é pauta. Tanto que a imprensa, que com todas as críticas que a gente tem a fazer sobre a imprensa falou, cara, essa pauta não é uma pauta duradoura, não vai chegar até as eleições de 2026. A imprensa sabia disso. Esse assunto só ganhou fôlego para tentar ajudar o Lula pelas pessoas que querem garantir que ninguém ligado ao bolsonarismo será candidato à presidência. E tá aí o resultado. Não tem como. Sabe, só sendo um louco morando no Brasil com violência, baixos salários, qualidade de vida que só piora, preços que só aumentam, olhar pro governo e falar, não, eu vou votar no Lula de novo porque eu quero é mais miséria pro meu país. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Aí, falando de operação, né, uma notinha rápida só para reafirmar o que é imprensa, valor econômico, braço financeiro, né, da mídia do Grupo Globo. Equiparar a facção a terrorismo traz risco à soberania e pode impactar empresas do setor financeiro. Aí a gente viu aí o que foi a Operação Carbono Oculto, mirando a Faria Lima e seus vínculos com o PCC. Realmente, tem que se ter medo realmente de classificar o PC como um comando vermelho. Já pensou? A Faria Lima para o terrorismo? Eita, aí não pode, né? Cláudio Castro dobra a aposta e diz que tem agendadas mais 10 operações contra o crime organizado. E aqui tem um spoiler de algo que a gente vai falar na frente, né? Um tenta reconstruir pontes em Brasília, o outro derruba barricadas no Rio. De quem Renato está falando? Quem está tentando reconstruir pontes? O derrubar barricadas no Rio, a gente sabe que é o Cláudio Castro, né? Mudando de pau pra cacete, mas ainda falando da esquerda. Vocês viram quem se elegeu, né? Para prefeito de Nova York. Guilherme Boulos. Versão brasileira Herbert Richards. É o Madame. Com essa foto aqui, vocês já conseguem imaginar toda a agenda que ele carrega. O filho do Soros está lá, né? Muito orgulhoso de ser um nova-iorquino. O sonho americano continua. Parabéns, prefeito. Aí, matéria de julho agora. Soros canalizou 37 milhões de dólares para o Working Families Party e outros grupos de esquerda que apoiam Mandani. Aqui só a notícia para você entender, né? A galera do lado de lá, velho, joga, mas com tudo que eles podem e o que eles também não deveriam poder. O jogo é sujo demais. Aí imagina como é que não vai ser essa administração. Imagina como é que não vai ser essa administração. Imagina essa galera que adora falar que Trump é radical, que fica de muita gritaria, que não tem diálogo. Imagina como é que essa galera vai falar desse governo. Vamos ver se esse governo vai manter um tom neutro e de diálogo com a administração Trump ou vai bater de frente. Eu tenho uma resposta para isso, mas a gente vai falar na frente. A coisa é tão surreal que o rapper 50 Cent, como tá aqui, vocês podem ver, né? O Oliver Noronha postou até o rapper 50 Cent jogou a toalha após a vitória, né, do muçulmano comunista Zohran Mamdani para a prefeitura de Nova York. O povo de lá atingiu um nível irracional de ódio pelo próprio país, né, pelo próprio Trump. É a mesma coisa que acontece no Brasil. É esse mesmo fenômeno que a gente observa contra Eduardo Bolsonaro, contra Carlos Bolsonaro, contra Jair Bolsonaro, e que vem crescendo muito dentro da direita, e essas pessoas se acham, né, gênios. Eles sabem de tudo, os maiores analistas políticos do país. Olha o resultado lá fora.
E a turma não consegue entender que eles estão fazendo o mesmo no Brasil. Olha quem também celebra e inclusive mostra que quando esteve em Nova York pela última vez se encontrou com o Madani, Gustavo Petro. Vai ser uma administração maravilhosa. Maravilhosa. Aí, vai ter a COP. E Lula decide ir à Colômbia para discutir Venezuela antes da COP30. A decisão de Lula de ir à reunião de CELAC na Venezuela antes da COP foi confirmada à coluna pelo chanceler Mauro Vieira. Aí Renato fala, né, rapaz, como é que a Febraban e a Faria Lima consegue acreditar num acordo entre Lula e Trump para reduzir tarifas se toda a ação diplomática do governo vai na direção contrária dos Estados Unidos? Não parece a postura de quem quer aliviar o tarifaço, e muito menos de quem está disposto a conversar, ainda mais com a possível prisão de Bolsonaro no horizonte. Como criar clima para diálogo quando o próprio governo trabalha para incendiar a relação? Como é que anda, né, a química entre Lula e o governo Trump? Já saíram algumas matérias ali ainda no final de outubro, né, quando tá dando para frente. Aí sai nas últimas horas que a gente vai ter um encontro, mas não se sabe o que, é que vai ser desse encontro, né? Mais uma reunião. Mas até então, primeiro vem a Veja para falar. Itamaraty vê clima esfriar para nova conversa com os Estados Unidos sobre tarifaço. Depois da reunião de Lula e Trump, ficou acertado que Mauro Vieira, Haddad e Alckmin fariam uma reunião em Washington com seus homólogos americanos, o Marco Rubio, o Scott Bessent e o Jamieson Greer. O encontro, no entanto, segue sem data para acontecer. Havia expectativa de que as negociações pela reversão do tarifaço forem retomadas nesta semana, mas fontes da diplomacia brasileira relataram a Haddad que o cenário atual é de silêncio no rádio. E não há nenhuma movimentação para viabilizar uma reunião na capital americana. Reunião mesmo, você vai lá para discutir esse assunto. A questão, então você vai com tempo, você vai com agenda, você vai estar lá, né, na casa dos caras para resolver. Até então não tem nenhuma data. Aí vem a Veja de novo. A química Lula-Trump desandou. O motivo do desânimo sobre o tarifaço nos bastidores. A diplomacia brasileira e um momento de espera tensa. A tentativa de Lula de reconstruir pontes com os Estados Unidos parece ter parado no meio do caminho. O encontro presencial entre os dois líderes, tratado como um marco de reaproximação, ainda não deu fruto. Foi só uma foto. As conversas que deveriam avançar rapidamente rumo a um novo acordo comercial esfriaram e, por enquanto, o telefone não tocou. Enquanto o Planalto tenta reativar as tratativas, Trump tem se concentrado em temas mais sensíveis à política americana. China, tensão no Oriente Médio, ações militares contra o narcotráfico na América Latina. Segundo Benedito, que é o analista da Veja que está falando sobre isso, qualquer nova conversa entre Lula e Trump inevitavelmente vai abordar a crise na Venezuela. Tema incômodo para o governo brasileiro, que tentou se posicionar como mediador, mas acabou isolado. Se Lula ligar, é provável que Trump queira discutir a Venezuela, e não sei se Lula está disposto a se aprofundar nesse assunto agora. O cenário, portanto, é de distância calculada. O discurso de cordialidade e de relações entre as duas maiores democracias do Ocidente serve por hora para conter danos e preservar a imagem de diálogo, ainda que o conteúdo das negociações continue no limbo. Aí vem eu gadelha. Segundo Mauro Vieira, né, deve acontecer o encontro dele com Marco Rubio durante uma reunião do G7. Será que uma reunião como essa é o suficiente para você avançar mesmo com as tratativas? Só chegar assim, bater um papo na correria do G7, uma horinha ali, 40 minutos? Não sei. Questionado se pretende discutir a situação da Venezuela com Rubio, Mauro Vieira ressaltou que os contatos com os norte-americanos dizem respeito, sobretudo, às questões comerciais e tarifárias bilaterais. Para o que foi vendido para o Brasil por conta da foto do Lula com Trump, para o que a gente está observando hoje, o que tinha que fazer com a classe jornalística? O que tinha que fazer com a Globo? Ah, velho. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Esse é o Brasil, né? A gente tem que acostumar. Infelizmente é isso aí para todo dia. A gente não pode ficar ficando nervoso a todo custo. Mas vamos lá. Ontem ficou faltando comentar algumas coisas ainda sobre o vídeo do Eduardo Bolsonaro e foi bom. Porque o que ficou faltando ganhou
uma proporção maior, tanto por notícias que saíram na imprensa, como pela entrevista do Eduardo no Market Makers. Enfim, vamos primeiro começar, né? Vamos aqui ouvir o que o Eduardo fala ao longo do vídeo, ainda sobre a confusão lá da Campanholo, ele respondendo uma coisa a ela. E aí ele vai falar também sobre o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas. Mas você contrariou seu pai quando foi ventilada a hipótese de lançar o Tarcísio à presidência. E talvez ele lance. Como vai ser? Por que você pode manifestar a sua contrariedade e os outros não? Campanholo, o Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, né, que gostaria que fosse eleito. Porque ele ainda viria com apoio de Jair Bolsonaro. O meu pai foi posto numa prisão domiciliar, com tornozeleira, esculachado e sem rede social, por conta deste projeto. Bolsonaro não tem vontade livre. Por isso que eu várias vezes sacramentei, repeti, falei e vou desenhar aqui mais uma vez. Ele se encontra na posição de sequestrado naquela oportunidade. Diferente desse vídeo que eu acabei de mostrar quando ele fala que o candidato dele em Santa Catarina é o Carlos Bolsonaro. Então não tem como você falar em lealdade, em gratidão, quando a sua conduta não se expressa dessa maneira. Fica complicado de entender. Qual gratidão que é essa? É um obrigado que sai da sua boca? Isso aí, né? Esquece a parte da campanha, depois a gente fala dela. Eduardo, ela fala, você bateu de frente com seu pai na questão do Tarcísio. E Eduardo, na manhã de ontem, eu tinha inclusive mostrado no vídeo, né? Desculpa, na manhã de anteontem, eu tinha mostrado, ele fez um texto falando que quando o Jair tomou a decisão sobre o Carlos, foi uma decisão, assim, totalmente voluntária, não estava preso, não estava sob pressão, não estava sobre nada. O que é uma situação totalmente diferente, né? Você vê que tem uma movimentação, né, para emplacar isso. E aí o Eduardo coloca nesse vídeo aí o Tarcísio como um candidato do sistema. Aí vê só. Renato Breia, CFP, né? Certified Financial Planner da Nord Investimentos. Você está pensando em colocar o seu dinheiro, né? Não sei se a Nord aí, talvez, não sei se a Nord compartilha de sua mesma ideologia. Não aguentou? Eduardo Bolsonaro foi contratado pela esquerda para juntar esforços com o Renatinho. Temos o Ricardo Schweitzer. Tarcísio é o candidato do sistema, diz Eduardo. Ele tá ali, ó. Minha família acima de tudo, minha família acima de todos. Quem é ele? Investidor. Ele é investidor. Ele acelera. Consultor e analista CNPI. Baita investidor. Nossa, é um Faria Limer. Sempre eles. Sempre. Bom, será que Eduardo tá de todo errado quando ele fala que o Tarcísio é o candidato do sistema? O William colocou 2 notícias das últimas horas e a gente vai se aprofundar nelas, mas só para mostrar, né? O William fala o seguinte: Eduardo luta contra a tirania. Tarcísio pede desculpas à tirania. Quem representa a melhor direita? Tá ali, ó. Magnitsky. Eduardo busca sanção a 4 ministros do Supremo e delegado da PF. Enquanto isso, o pedido de desculpas de Tarcísio a Moraes após chamá-lo de tirano. Vamos aqui primeiro ver, né? O pedido de desculpas. Os movimentos de reaproximação feitos por Tarcísio junto a ministros do Supremo incluíram um pedido de desculpas dirigido diretamente ao ministro Dom Pedro III. O governador relatou a aliados que, embora não tenha tornado público, fez ao magistrado um pedido de desculpas por ter afirmado que ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Dom Pedro III. A declaração foi feita na Avenida Paulista durante o ato de 7 de setembro deste ano em apoio a Bolsonaro. Em conversas sobre sua manifestação, o Cadeirudo disse a interlocutores que não fez uma crítica ao ministro de forma premeditada, mas deixou claro que se sentia pressionado pela base bolsonarista, que cobrava uma posição mais enfática contra o Supremo às vésperas do julgamento que condenaria Bolsonaro. Não é de coração, isso ficou claro. Na época, o Eduardo até falou, vamos ver se ele mantém o tom. Vamos ver se ele mantém o tom. Eu não tenho como mostrar para vocês isso escrito no... Na verdade, eu não posso... Na verdade, tá pronto, né? O Atlas tá pronto, eu já mandei pra Mari, mas só sai dia 15, né? Então não pode dar spoiler nisso. Mas o que eu posso mostrar é isso aqui, ó. Eu voltar aqui no mês de setembro. Prints. Deixa eu ver onde é que eu botei isso. Deixa eu ver se tá aqui dentro.
Eu não sei, não. Acho que tá entre direita e esquerda e eleições. Vai estar aqui. Vai estar aqui assim, ó. 7 de setembro. Tá. Antipetismo é muito pouco. Eu acho que tá aqui dentro. Sinais trocados. Aqui é no de setembro. Tá. Trump pressiona. Já coloquei nesse tema aqui. Tarcísio moderado. Tá. Chega pra lá em Flávio. Não, acho que não vai estar aqui dentro, não. Deixa eu ver. Será que botei aqui? Nasceu o eduardismo? Eduardo disse que era candidato. Tá. Começou a matéria do Metrópolis na época. Eduardo se minha base para mais ideológico. Aqui outra matéria. Não tá aqui também. Bolsonaro disse isso mesmo, não tá. Ah, o 7. Não, acho que tá aqui, no 7 de setembro. É isso mesmo. Pronto, vai estar aqui, ó. Ministro avaliando que Tarcísio vai pro tudo ou nada, atacar. Aí vai ter um aqui do Eduardo. Radicalização de Tarcísio. Retratação dele. Já pedi desculpa. Aí, ó. Eduardo sobre Tarcísio. Guinada forte. Sabia que, rapaz, eu falei que era do Metrópolis. Eduardo declarou a coluna. As críticas de Tarcísio, né? São uma guinada forte, rapaz. É. Fico feliz. Em que parece que são guinada um tanto quanto forte. Acho que agora a gente tem que ficar em observação para ver se isso aí será mantido. E não ficou mantido, né, Eduardo? Não só não ficou mantido, como ainda pediu desculpas. O cadeirudo, né? Esse cadeirudo tá demais, viu? Esse cadeirudo tá demais. Pessoas próximas ao cadeirudo afirmam que ele relatou estar ciente dos riscos de se indispor com a corte. Quais riscos, Tarcísio? Tu podia explicar pra gente? Não entendi. Que risco é esse? Mas calculou que conseguiria reconstruir as pontes com os ministros com mais facilidade do que se recompor com o bolsonarismo. Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. E isso aqui talvez seja a parte mais importante de tudo isso daqui. É isso. Talvez isso aqui seja até a coisa mais importante de todo o vídeo de hoje, sabe? Vocês não se valorizam. Vocês não se respeitam. Vocês não se respeitam. Vocês, bolsonaristas, não se respeitam. Porque a pessoa pode fazer, pintar, bordar, tirar proveito de vocês. Deu 2 gritinhos contra o Lula, um grito contra Dom Pedro III, vira herói. E ele sabe, ele pode te apunhalar pelas costas depois. Se ele voltar, falar 2 vezes o nome de Bolsonaro, vocês perdoam. Fazem o bolsonarismo de gato e sapato porque sabem que o bolsonarismo não se respeita. O bolsonarismo não se respeita. O bolsonarismo abraça qualquer um, sabe? Assim, tá sempre mendigando por atenção em busca de um herói. Isso aqui devia chamar a atenção de vocês. E isso é real. A classe política enxerga o Bolsonaro dessa forma. No final do dia, é tipo de eleição. Rapaz, bota aí, velho. No final do dia, eles vão ter que votar na gente. Ou eles vão votar no Lula? Eles não vão votar no Lula. Então, eles te fazem de refém. O bolsonarismo precisa se valorizar. Se nem o bolsonarismo se valoriza, gente, quem que vai se valorizar? Todo o empenho de vocês, todo o esforço de vocês, todo o tempo que vocês despendem aí assistindo coisas, lendo, pesquisando, ajudando pessoas, sabe? Falando com pessoas no local de trabalho, na diversidade, no grupo de família, assim, dispondo, brigando. Vocês têm que se respeitar, pô. Essa percepção ela tem que acabar. Tem que ser assim, ó, é melhor tu brigar com o Supremo do que tu brigar com o bolsonarismo. Quando a gente chegar nesse ponto, pode ter certeza que a vitória vai estar muito próxima, ou então a vitória já vai ter chegado. No dia que o povo tiver mais medo de brigar com o bolsonarismo que brigar com o Supremo, a gente já venceu. No mês seguinte à sua fala, Tarcísio iniciou esforços para restabelecer as relações com o Supremo. Além de uma agenda com o Fachin, ele participou de um almoço com o decano do tribunal, Gilmar Mendes, na semana passada, conforme informou o site Metrópolis. Fazendo um hospital inteligente, estava aquela Ludmila Rajal, sei lá, que tentaram colocar no Ministério da Saúde, atacou o governo Bolsonaro durante o Fica em Casa, aí tava lá. O Will Gadelha, inclusive, já tinha trazido a informação antes da Bela Megali, né?
Tarcísio e Moraes voltam a se falar após crítica no 7 de setembro. Dias após dizer na manifestação que ninguém aguenta mais a tirania, Tarcísio ligou para o magistrado para justificar a declaração, segundo amigos em comum dos dois. O governador, de acordo com relatos, disse que não havia planejado o ataque e o fez no calor do momento. Tarcísio também indicou que não voltaria a tecer críticas públicas a ministros do Supremo. Então, assim, quando Eduardo fala é o candidato do sistema, é o candidato do sistema, doa quem doer, sabe? Gente, é o candidato do sistema e acabou, sabe? Mas ele tá mais à direita do que à esquerda. Em alguns temas, em alguns. Aí, Eduardo voltou a ser notícia por conta da questão do Tarcísio. Isso daqui aconteceu e chamou minha atenção antes de se tornar público. Eduardo Bolsonaro insiste que é candidato a presidente e volta a atacar o Tarcísio. Ataques, né? Tudo é ataque. Aí tá ali, ó. Eduardo Bolsonaro não dá o braço a torcer. Em participação no podcast Marketing Makers, que vai ao ar logo mais. Ou seja, antes de ir ao ar, já virou notícia. Rodrigo Castro. Quem é Rodrigo Castro? É um jornalista da Globo, né? Como vocês podem ver, mas onde ele trabalha? Na coluna do Lauro Jardim, que é o porta-voz do mercado financeiro. E quem é o candidato do mercado? É o Tarcísio. Exatamente por isso que o podcast do mercado financeiro entregou para o Lauro Jardim, que é o colunista do mercado financeiro, né? Pegou ali o Rodrigo, trabalha para o Lauro Jardim, para publicar notícia em prol do candidato do mercado financeiro. Você vê como é que as coisas funcionam, né? Enfim, o deputado insistiu que é um possível candidato a presidente em 2026. Disse o 03. Quem vai ser o candidato eu não sei, mas eu também vejo vitória na derrota se eu conseguir uma candidatura, se me deixarem concorrer, será uma candidatura competitiva. Várias pesquisas dão conta disso. Ainda que, de maneira arriscada, apostássemos e eu vier a perder, ainda assim seria um êxito de manter acesa a chama do conservadorismo da direita. Essa fala aqui ficou bem fora de contexto, né? Parecendo que a Eduardo está querendo disputar uma eleição já perdida. Não é isso. A Eduardo está falando de várias coisas. Aí no meio do podcast ele fala sobre isso, que assim, cara, ainda que eu dispute e perca, ainda tem vitória nisso. Ele comenta, né, sobre a questão de você realmente manter acesa, fortalecer este movimento que já vem desde lá de trás. No podcast, Eduardo disse que existe um projeto que quer enterrar o Bolsonaro e o bolsonarismo para colocar um candidato que esteja pintado de direita. E citou nominalmente o Tarcísio. Passaram a apresentar Tarcísio como sendo esse candidato. Tem algumas diferenças de visão política com o governador. Não está na mesma prateleira de um petista, mas não o coloco na mesma prateleira que eu. Dentro do jogo político, ele acha que já tem todos os votos da direita e busca apoiar o centro e até por vezes uma brecha com a esquerda. Ele não tem nenhum secretário conservador bolsonarista. O Tarcísio sendo eleito é uma vitória da direita? Não é. A fala do Eduardo é um pouco mais longa e temos o vídeo. Vamos ouvi-lo. Essa fala aqui é muito boa. Acho que vou dar umas pausadas. Eu tenho algumas diferenças com o governador Tarcísio, algumas diferenças de visão política, né? Ele não está na mesma prateleira de um petista, mas ele também, eu não coloco ele na mesma prateleira que eu dentro do jogo político. Por quê? Porque ele é um cara que acha que o voto de direita e os políticos de direita já estão garantidos apoiando ele. E aí ele busca apoiar o centro e, por vezes, até uma brecha para a esquerda. Olha o que o Eduardo disse. Como vai de encontro o que está na Bela Megali. O voto dele está garantido. Porque o bolsonarismo é isso aí, o bolsonarismo não se valoriza. O Bolsonaro vai ser forçado a votar na gente. O bolsonarismo precisa se valorizar. Então, por vezes, né, eu vou citar aqui um dos exemplos que é o exemplo que fica bem claro para as pessoas entenderem. Eu tentei trabalhar, né, para emplacar o secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Então, na transição, né, eu acho que não era o filé, né, um orçamento pequeno, normalmente a Secretaria de Cultura, mas eu acho que daria para desenvolver um trabalho, uma pauta conectada com o conservadorismo. Trabalhei o nome, tive esperanças, fiz reuniões com o governador Tarcísio, não foi nomeada, né, sem entrar no mérito aqui da pessoa, tá? Não tenho nada contra ela, mas foi nomeada a ex-secretária de Cultura do prefeito Fernando Haddad. Né? Congelou a imagem. Voltou. Isso daí é a mesma coisa que o Tarcísio ser presidente e ele nomear a Margarete Menezes para o Ministério da Cultura. Então, eu sou de São Paulo, eu vi isso, né? A gente dá uma entubada, tenta trabalhar internamente, mas quando você vê isso aí acontecer, né? Aí a secretária de comunicação conectada ao PSOL, né? Até ontem o marido dela, né? Sabe de quando eu sei essa história?
Janeiro, fevereiro de 2023. Sabe quem me contou? Mário Frias. Ei, Mário, vou te botar na fogueira agora. Eu sei quem foi a pessoa que eles tentaram colocar. Todos vocês apoiariam o nome de Eduardo. Mas não colocou, sabe por quê? Porque era radical demais. Você não fala, mas eu falo. Eu boto o Mário Frias na fogueira, é que tem o que tu vai negar, Mário Frias. Esse nome é radical, é muito radical pra assumir a cultura. Eu não sou o único a saber disso daí, mas eu vou na Rádio Peão, que a galera sabe. A galera sabe. Mas a galera sabe. A galera sabe. São aquelas coisas que... Sabe aquela galera que vive no fundo de fada, né? O Bolsonaro é meio isso. Não vem um cu de fada, todo mundo é bonitinho, todo mundo é amiguinho, não sei o que, direita, blá. Mas você vai olhando e fala, oh meu Deus, véio, mal sabe o povo o que realmente tá acontecendo. Eu tô me sentindo assim tão livre às vezes, sabe? Assim, é como se tivesse uma bola de ferro longe de minhas costas. Agora assim, fica mais fácil de falar. Não por nada, porque fica mais fácil mesmo, né? Porque se você falasse uma coisa antes, é assim, quem é você pra falar isso? Quem é você? O que é você pra questionar fulano, ciclano, beltrano? Ciclano é aliado nosso. Eu falo assim, eu sei como isso funciona. Eu sempre repito, né? Eu aprendi isso ainda na época do Sérgio Moro. Tem coisas que não adianta você tentar criticar. Eu não tenho o sobrenome Bolsonaro. Mas na hora que um Bolsonaro fala, aí você, nossa senhora, finalmente. Agora dá pra falar o que tava preso assim no coração. Tipo no episódio do Weintraub, a mesma coisa. Eu falei, nossa, eu lembro quando eu tentei falar a primeira vez, tome porrada em mim. Eu falei, nossa, e já era 2021, já tinha um centro do governo. Eu falei, vou juntar todo esse material, vai chegar o dia que eu vou poder falar deles. Foi indo. Aí, o início de 22, Mário Frias fez uma thread, Eduardo Bolsonaro acompanhou, falou isso aqui, tudo que o Mário Frias falou, isso aqui é real, eu acompanhei, é isso mesmo. Eu falei, pronto, agora eu posso falar dos patatistas. E pronto. Aí, hoje em dia, você vê, né? Todo mundo conhece muito bem quem é os Weintraub e o que é que eles aprontam. A gente vai até falar sobre a turma deles hoje e coisa interessante. Mas vamos voltar pra cá. Acho que ela separou agora, viu matéria na imprensa, né? A Laís Vida. Doações para o pessoal, conexões com o pessoal, o marido trabalhou com Marcelo Freixo. Então esse não é o país que eu quero, porque eu sei que essas pessoas têm uma visão totalmente diferente da minha. Inclusive, falando de PSOL, é o partido do Adélio Bispo, que deu uma facada no Bolsonaro. Eu acho que você não precisa dizer que você não tem que ter pessoas como essa do seu lado. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Que são Faria Limers aí. Moro em São Paulo, eu lamentavelmente estou morando aqui nos Estados Unidos, né? Agradeço os Estados Unidos me receber aqui de braços abertos, mas meu coração é brasileiro. Qual é o secretário conservador, qual é o secretário bolsonarista do governador Tarcísio de Freitas? Não sei. Acho que, não sei, chutar. O Derrite então, é deputado, né? Mas Derrite não tá na conta do Bolsonaro, né? Não tá. Não foi o Bolsonaro que bateu o pé para colocar o Derrite lá na Secretaria de Segurança. Foi outra pessoa e não foi fácil. Esse é um bastidor interessante também. Eu sei, mas não vou explanar, não. Com direito a tapa na mesa, hein, Eduardo? E pessoa que foi doadora de campanha. Diga que eu tô mentindo, porque eu também sei essa história. Ei, cadeirudo! Quem não te conhece, que te compre. Essa história não foi o Mário Frias que me contou, não. Foi outra pessoa. É tanta coisa que acontece, né? Esse mundinho de cristal, ele precisa quebrar. Por isso que eu digo pra você que eu não aguento mais esse papo de uma direita. Eu vejo tanta safadeza acontecendo dia após dia, sabe? Direita. Eu tô vendo onde na direita. Eu tô vendo. E a pergunta tá aí. Quem é o secretário bolsonarista da administração Tarcísio? É o Feder da Educação, que tentaram emplacar no MEC? E na época a gente criticou pelos seus vínculos com o Eduardo Mufarege do Renova BR, o Feder no Multilaser? É quem? Ai, viu? É o Kassab, o bolsonarista? Vamos continuar. Mas eu queria dizer o seguinte, o Tarcísio sendo eleito, isso é uma vitória da direita? Não. Isso daí é visto com bons olhos pelo pessoal da Faria Lima por causa da gestão do Tarcísio. Ele é conectado ao pessoal da Faria Lima. Isso é bom até determinado ponto, tá? Você ter um trânsito com o mercado financeiro, né? Ele é uma pessoa que não é vinculada a escândalos de corrupção, legal. Mas a gente já passou da fase de ser antipetista. A gente está na fase das proposições, da falta positiva, na construção de um projeto Brasil. Então, nesse sentido, o Tarcísio, com todo respeito por melhor gerente que ele possa ser, não lhe serve. Porque se for para colocar um cara que vai botar, né, a ministra da Cultura para manejar a Lei Rouanet, a Dir Blanc, né, padrão Margarete Menezes,
que não vai fazer o serviço que tem que ser feito, que é priorizar o interesse dos brasileiros e bater de frente com o establishment, eu não vejo muito sentido nisso. O final dessa fala é que eu mais gostei, né? E o tom de Eduardo ao longo do podcast foi basicamente esse. Sinto que nós estamos aqui também, né, influenciando parte do debate. Por que eu falo dessa história, gente? Não basta ser antipetista, vai ser muito pouco. Tem que ser realmente antissistema. Eduardo fala, não dá pra ser só antipetista. E tem a questão propositiva. Se você parar pra assistir, eu realmente recomendo. E não é toda entrevista do Eduardo que eu elogio, não. Eduardo escreveu recentemente um texto pro Gazeta do Povo, eu achei uma porcaria. Tanto que eu nem comentei, porque se tivesse que comentar, eu ia reclamar do início até o fim. Nossa, tem umas coisas assim que fica cada vez pior. Tem um momento que Eduardo citava o Eugênio Godinho. Eu falei, meu Deus do céu, Eduardo. Deixa eu te contar o que é o Godinho, sabe? Vamos aqui. Não é querendo ser pretencioso, não. É porque assim, tendeu a ser histórico, mostrando o Eugênio Godinho, que já aprontou, sabe? Ao longo da história brasileira, né? Tá aí toda a turma de golpista ao longo dos tempos. Então, assim, se quando é pra... Eu só consigo falar que algo é bom quando eu realmente acho que algo é bom. Só tô falando por causa disso. Eu realmente recomendo a vocês. Eduardo conseguiu falar sobre uma gama grande de assuntos. Eduardo conseguiu falar de uma forma que, ainda tem alguns cacuetes, algumas coisas, você vê que, bicho, no frigir dos ovos, ele tá falando assim, cara, não dá pra gente continuar essa mesma fórmula de sempre, sabe? Esse liberalismo aí tacanho, vamos privatizar tudo mais. Ele questiona a questão das privatizações, ele questiona o papel do empresariado, o papel do governo na economia, fala sobre questões de pós-liberalismo, fala sobre reindustrialização, fala sobre entender, cara, que movimento é esse que o Trump tá fazendo de comprar Intel, sabe? Pô, isso não é normal. O governo está estatizando uma empresa de ponta, de tecnologia. Como assim? O que é que está acontecendo? Então, ele está listando várias coisas. Você vê que é inegável. Você pode odiar o Eduardo Bolsonaro. Depois daqui mais assim, você odeia Eduardo Bolsonaro. Mas você parar, assistir e não chegar na conclusão até o final de que, poxa, o Eduardo Bolsonaro, eu odeio ele, mas ele está aprendendo algo novo. Ele está amadurecendo. É impossível você não falar isso. É impossível você não falar isso. E todos os temas ele fala numa boa. Eu que dou minha pirraçada. Mas ele fala numa boa, né? Então, como vocês estão vendo aí. Aí faz pergunta, coloca. Conseguiu trazer muitas analogias simples, sabe? Que as pessoas comuns conseguem entender. Tá melhorando. Melhorando. Ainda tem muito a caminhar, mas tá melhorando. Melhorando mesmo. Fiquei muito positivamente surpreso. E a entrevista foi boa porque esses dois rapazes, eles deixaram o Eduardo falar bastante. Fora que no final do podcast, aqui só abrindo parênteses, ainda ficaram falando de mim, porque eu fiquei reclamando deles com a entrevista do Disseu. Não só isso, né? Também sou grato que o dossiê do Castelo Branco só se deu por conta deles. Acho que é o Salomão, que o da esquerda bateu a foto. Falei, rapaz, isso aqui rende uma ótima história. A mesma turminha do Disseu. Enfim, aí falaram lá, Eduardo até pediu pra eles votarem em mim, né, Best? Aí eles falaram que eles iam votar em mim se eu divulgasse a entrevista deles. Óbvio que eu ia comentar, fazer algum recorte em vídeo, né? Mas, olha só pra isso daqui. O que a Eduardo tá falando, não basta ser antipetista. Tem que peitar o sistema de verdade. Quando você tem um grupo político, o Eduardo fala muito também sobre grupo, política é grupo. O Eduardo também deixa claro que tá, assim, né, dissertando, tentando escrever alguma coisa, botar ideias mesmo no papel. O Eduardo mesmo compartilha isso, ó. Justiça da Bolívia anula a condenação de Janine Rodrigues, né? Janine Rodrigues, o nome dela. Ué, Anis? Eu jurava que era Janine Rodrigues. Talvez tenha outro nome além de Anis. Enfim. Anis deveria ter passado por um julgamento de responsabilidade, procedimento que exige aval prévio do Congresso, em vez de julgado como cidadão comum. O Eduardo diz, ó. A ex-presidente da Bolívia, gente, Anis, condenada por golpe de Estado, atos antidemocráticos, teve seu processo anulado devido a violações legais. Alguma dúvida de que a anulação ilegal do processo de Bolsonaro também ocorrerá? Isso aqui está acontecendo por quê? Porque houve mudança real, né, do país. Não foi só de governo, é de país, de direção que o país está caminhando. Ganhou realmente um candidato que não é, a primeiro momento, né, o outro lado da moeda, alguém que realmente está numa posição contrária à turminha do Evo Morales. E aí, essa notícia eu lá atrás tinha dito, que ainda volta a falar do Mandani, lá vem um flautista de Genebra. Mandani ataca Trump em primeiro discurso, defende imigração e direitos sociais. A esquerda não tem medo de se posicionar. E quem também não tem medo de se posicionar
É o bolsonarismo. A gente vai regredir, vai voltar no tempo agora e vai agora ficar com medinho, medindo palavras para não desagradar fulano, ciclano, beltrano. Não foi assim que a gente chegou até aqui. O período que o bolsonarismo mais cresceu era o período assim que era para gritaria dedo na cara mesmo e acabou. E principalmente o período onde as pessoas tinham interesse de ler, se informar para rebater o que saia na imprensa. Mas infelizmente hoje, né, a galera prefere acusar primeiro e Bolsonaro tá sempre errado. Outra coisa muito curiosa que Eduardo falou no Market Makers. Aí você olha para cá e fala, ó, Eduardo, uma notícia do Lula. Sim, eu sei que é a notícia do Lula, mas calma. Lula publica artigo em 50 países e exige ações concretas na COP30. Vai publicar, né, artigos em 50 países, como Estados Unidos, França, Japão e Itália, exigir concretude das ações que serão apresentadas na COP. Nos textos para a imprensa internacional, Lula adotará o lema de que chega de promessas na agenda do clima. Tá, e o Eduardo? Cadê o Eduardo? Calma! Aqui, ó. Eduardo previu o que Lula ia acabar de fazer e já respondeu Lula. O homem agora é vidente. Agora Eduardo ainda é vidente. Escute isso daqui. Importantíssimo. Tem mais algum aspecto dentro do governo Bolsonaro que merece um olhar assim dessa mesma forma? Aí você falou a respeito do nomeação primeiro na comunicação. E ficou complicado também porque é o seguinte, né? Logo no começo do governo Bolsonaro, foi cortado pelo general... Nossa, eu tô olhando ele aqui, esqueci o nome dele. O primeiro secom lá. O Santos Cruz? Santos Cruz. O Santos Cruz ele cortou cerca de 95% do orçamento da comunicação. No primeiro momento, todo mundo bateu palma. Né? Isso aí, realmente. Mas depois, por que a gente bateu palma? Porque a comunicação sempre foi instrumento da esquerda para comprar jornais e televisões. Então, quando cortou esse dinheiro, a gente falou, ó, o pessoal ali que ficava parasitando o governo se deu mal. Acabou o dinheiro deles. Só que, no entanto, existe um orçamento legítimo a ser dado para a comunicação. Vou te dar um exemplo. Quando o Macron começou a acusar o Brasil de tocar fogo na Amazônia, não, o Brasil não, né? Quando ele começou a acusar o Bolsonaro de tocar fogo na Amazônia, que é uma maneira um pouquinho sofisticada dele para evitar a concorrência do nosso competitivo agro, que ele morre de medo dos produtos agrícolas entrarem na França, porque vão dar um trabalho danado para os fazendeiros dele, né, franceses. Eu tive uma reunião, se não me engano, estava também o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. E alguém deu uma ideia da gente colocar os nossos argumentos, que são muito bons e são verdadeiros, para a narrativa internacional puxar um pouco para o nosso lado, para não deixar correr tão solto a ponto do Brasil quase tomar um boicote. O Macron chamou uma reunião de emergência do G7 sem o Brasil para tratar de Amazônia. E quem defendeu o Brasil foi o Trump. O Trump defendeu o Brasil naquele momento ali. Então o Macron queria colocar essa narrativa adiante para embasar um boicote e alguém sugeriu que a gente comprasse uma meia página ou uma página de jornais internacionais. Né? Um The New York Times, né? Le Monde, The Guardian, Washington Post, qualquer um desses, né? Para tentar causar ali um contraponto. E a gente não tinha. Simplesmente não tinha orçamento para isso. Calma que tem mais o vídeo. Você tá vendo como é que Lula escreve e publica artigos em 50 países diferentes? É orçamento, né? Eduardo, obviamente, ele podia ter usado outros termos. E graças a Deus não utilizou, porque o brasileiro não tem capacidade de separar as coisas, sabe? Os símbolos. Se Eduardo tivesse comentado, não, fez isso daí não só porque Eduardo usou uma linha boa, falou, não, a esquerda usa da comunicação para comprar a imprensa. Mas não foi só isso também. Essas movimentações, como todo de corte de custos, também se deram muito naquela tese do Estado mínimo, Estado mínimo, Estado mínimo, que liberal adora. Por isso que eu gosto do Enéas. Enéas nunca defendeu o Estado máximo, nunca defendeu o Estado mínimo. E o que é que Enéas defendia? O Estado necessário. O necessário. O necessário. A gente tomando um pau. E não podia rebater porque não tinha dinheiro. Tu acha que a imprensa vai publicar um artigo teu de graça? Vai.
Não é assim que funciona. Tu é quem? Tu é o meu Lula. Acho que isso aqui é de graça? Mas vamos voltar aqui pro complemento do Eduardo. Seria legítimo, seria uma pauta que converge com o interesse do povo brasileiro, converge com o setor produtivo agrícola, e a gente ficou de mãos atadas. Então, são alguns pontos que você só pode falar agora depois da experiência de ter vivido isso, né? Deus me privilegiou dando a oportunidade de ver de perto como é que é a vida de um presidente honesto. E eu vou te falar, é desgastante, é complicado, mas esse aprendizado me fez abrir os olhos para poder enxergar mais adiante. É por isso que eu falo, não basta ter um governador só nominalmente de direita. Tem que ter uma construção de um projeto de país. Tem que ter, né, uma possibilidade de você evitar isso que a esquerda faz, de lawfare, de assassinato. E o povo adora jogar uma pedra no Jair, né? E aí, gente, quanto é que vale em dinheiro, né? Os impactos causados ao agronegócio brasileiro? A imagem do Brasil no exterior. Quanto que isso vale? Você apanhar calado sem poder rebater. Qual o prejuízo disso? Assim, a galera não entende, né? Não entende aquela visão. Ai, não! Estado mínimo, alguns gritam, a vida é um pouco mais complexa. A vida é muito mais complexa do que o pessoal às vezes tenta vender. Eu escrevi assim, ó, na política talvez a única regra que vale para quase tudo é estar sempre contra a Globo. Tirando isso, tudo tem nuances, complexidades, perspectivas. Escuta esse relato sobre gastos com comunicação e veja os impactos que essa medida financeira acabou causando. E o Santos Cruz no final do dia ainda foi demitido do governo, né? E ajudou na perseguição da direita. Mas nada como tempo e com aprendizado. Eu tô adorando ouvir Eduardo falar de praia de país, porque eu falava que minha meta era a gente discutir isso, porque em algum momento, quando olhasse para a sociedade, quem que tá discutindo praia de país, iam falar, ó, aqueles ali podem não ter, mas estão discutindo. E cá estamos nós. Vencemos. Como eu tinha dito, né? Íamos falar rapidinho dos Weintraub. Estou passando ontem no Twitter e eu vi uma série de prints do Bolsonaro, tá meio sumido, que eu achei muito bacana. Bolsonaro coloca, fã do Weintraub debateu e conseguiu perder pro Grok, a inteligência artificial do Twitter. Eu acho que isso aqui nos ajuda não só a entender o governo Bolsonaro, olhar as complexidades do dia a dia da presidência da República e entender não só a despolitização das pessoas, mas o ódio irracional. Eu comecei a dar uma olhada, né, nas postagens. Aí eu botei aqui de forma mais organizada. Grok, Bolsonaro não avançou em liberdades, ao contrário, ele acabou com a liberdade do povo brasileiro. Essa informação, gente, que eu acho que nem precisa, né, explicar, porque vocês entendem muito bem que isso é uma mentira sem pé nem cabeça. Mas o Grok foi lá e respondeu para Sandra Wendy Weintraub. Ela usa o nome dos Weintraub, ela nem é Weintraub. Imagina o nível de idolatria. Aí o Grok fala assim, ó, eu respeito a tua opinião, mas os avanços em liberdade sobre Bolsonaro incluem flexibilização do porte de armas, que empoderou os cidadãos para a autodefesa, a resistência à censura estatal em mídias sociais, contrastando com pressões anteriores e posteriores também, né? Olha como está a pressão pela censura agora. Políticas econômicas reduziram entraves burocráticos, fomentando empreendedorismo. Embora imperfeito, o seu governo priorizou soberania individual sob controle centralizado, diferentemente do intervencionismo que veio depois, agora, na era Lula. Ela não gostou dessa resposta, ela volta. O Bolsonaro fez mais uma PEC de toda história, ou ampliando o poder dos políticos, ou protegendo-os, ou verbas para políticos, inclusive do fundo eleitoral, ou pautas progressistas, como as feministas. Quanto ao porte, fez decretos que são facilmente derrubados, diferentemente de PECs. O governo Bolsonaro editou decretos para flexibilizar o acesso a armas. Ela fala lá o que fez, bababá. No entanto, a revogação de parte das medidas foi decidida pelo próprio Bolsonaro após negociação com o Congresso, resultando em novos decretos como o de 2023. Hã? Peraí, aí já tá meio complicado. 2003 já é o governo Lula. Tu vê que já é um português maluco, né? Bolsonaro fez um decreto, era pra fazer uma PEC. Bom, uma PEC seria melhor. Mas e aí, vamos entender? Aí vem um Grok. Tem só pra aguentar patatista, só a inteligência artificial, né? Pra lidar com doido. Embora decretos possam ser revogados, o uso de Bolsonaro
ampliaram o acesso a armas para autodefesa, empoderando cidadãos contra a insegurança crônica e resistiram a pressões judiciais iniciais. Porque assim que colocou, já veio a pressão. Já veio pressão, já veio a esquerda questionar, né, junto ao Supremo. PECs aprovadas incluíram a emergencial para controle fiscal e auxílio na pandemia, priorizando a estabilidade econômica sobre o puro clientelismo, diferentemente de expansões sem freios anteriores. Críticas ao progressismo são válidas, mas o seu mandato, o mandato de Bolsonaro, freou agendas radicais, preservando liberdades em um Congresso hostil. É muito fácil falar, tinha que passar uma PEC. Tá, mas a PEC não depende do presidente. Não é o presidente. Não era, Bolsonaro não fez a PEC. Não, não é Bolsonaro que faz. É o Congresso que aprova uma PEC. Leia-se, Câmara e Senado. 308 votos em 2 turnos na Câmara, 49 votos em 2 turnos no Senado. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Você entende o que é o ódio irracional que tomou conta das pessoas? Você entende o problema da despolitização? E uma pessoa como essa chegou nesse ponto por quê? Porque é patatista. Aí fica ouvindo lacração anti-Bolsonaro. Ou seja, ela quer lavar a alma dela, encontrar um culpado para suas frustrações. Por isso que eu falo, não lavem a alma. Não lavem a alma. Nem contra o Lula, não lavem a alma. Lavar a alma é ruim, porque o que vai te deixar menos burro nunca lava a tua alma. Eu nunca vi algo que traz conhecimento que vai lavar a tua alma. Aí ela não aguenta, ela continua. O próprio governo Bolsonaro alterou os decretos, diminuindo a possibilidade do cidadão de ter uma arma. Os CACs são revoltados com o Bolsonaro. Hã? Os CACs são revoltados com o Bolsonaro? Sabe o fundão que em outubro de 2017 foi aprovado pelo Congresso, tendo sido definido 1,7 bilhão e Bolsonaro na campanha de 2018 repetiu que ia acabar? Enfim, pois bem, além dele não ter acabado, fez aumentar para quase 5 bilhões. Foi Bolsonaro que fez isso, tia? Aí vem o Grok de novo. Entendo as críticas aos ajustes nos decretos de armas, que refletem pressões do Congresso e do Supremo. Mas o governo inicial dobrou registros de CAC de 200 mil para 1,3 milhão. Olha o salto. Será mesmo que os CACs odeiam o Bolsonaro? Será que as lojas de tiro, o clube de tiro, com esse crescimento gigantesco, será que realmente odeiam o Bolsonaro? Enfim, né? Ampliando direitos reais, apesar de retrocessos. Sob fundão, Bolsonaro vetou partes em 2019 e 2021, reduzindo de 3,8 bi para 2 bi inicialmente, né, embora aprovações posteriores o inflacionassem. Sua campanha de corrupção cortou privilégios sistêmicos. Vai entrar e prioriza reformas estruturais para evitar tais concessões políticas. Aí ela não aguentou, ela voltou de novo. Não era para ter sido decreto, mas uma PEC. Ele só fez decreto para agradar os seus eleitores. Aí o Grok diz, decretos facilitam ações rápidas contra a insegurança. Mas emendas constitucionais demandam um consenso amplo em um Congresso fragmentado, o que explica a estratégia inicial de Bolsonaro. Apesar de ajustes sob pressão, o saldo foi positivo em registros de arma e empoderamento cidadão. Tu consegue entender? Sim, as pessoas, possivelmente a maior parte delas que estão na direita, sequer saberiam entrar numa discussão e explicar coisas como essa. Eu espero que vocês não sejam essas pessoas. Eu espero que vocês consigam explicar isso, explicar sem falar, confia no Bolsonaro e tudo mais, mas explicar, gente, com argumentos. Porque são coisas que são óbvias, sabe? Fica parecendo que as coisas não se resolvem porque o Bolsonaro é safado, porque o Bolsonaro do quê? Porque o Bolsonaro, sei lá, tá com má vontade. Aí depois ela volta. Bolsonaro só lutou pela liberdade de quem estava condenado, era réu da Lava Jato. Dos brasileiros honestos, ele lutou para tirar sua liberdade. Olha o nível de loucura de quem escuta os patati. Bolsonaro deu indulto pro Daniel Silveira. Mas não, Bolsonaro não lutou pela liberdade de ninguém, não. Bolsonaro apresentou a MP da liberdade, que o Pacheco devolveu. Mas Bolsonaro não lutou pela liberdade, não. Aí o Grok volta. Bolsonaro defendeu o devido processo legal em casos da Lava Jato, que considerava politizados, visando proteger a justiça imparcial para todos os cidadãos, não apenas réus. Para brasileiros honestos, suas políticas de flexibilização econômica, porte de armas, resistência à censura, ampliaram liberdades individuais contra o intervencionismo estatal. O seu mandato priorizou a soberania pessoal em ambiente hostil, contrastando com retrocessos autoritários posteriores. De novo, velho. Mas ela não desiste. Acorda, Grok! Por
que você acha que ele nominou o Aras? O petista na PGR, só vou falar isso, né? Nunes, Mendonça, Levi e Rosário na AGU-CGU, se não para destruir a Lava Jato. Aí ele volta. As nomeações diárias, Cássio, Mendonça, visava equilibrar o judiciário com perfis técnicos e alinhados à Constituição, combatendo o que Bolsonaro via como ativismo excessivo na Lava Jato, que acabou exposta por abusos como delações forçadas e vazamentos seletivos. Aras priorizou investigações imparciais, sem seletividade política, enquanto Mendonça defendeu garantias processuais para evitar perseguições. Essas escolhas preservaram a operação de excessos, promovendo a justiça sustentável em vez de vingança institucional, contrastando com interferências posteriores em procuradorias. O Aras tem um vídeo muito bom, que ele fala o seguinte, ele não fala que ele vai acabar com a Lava Jato, ele vai acabar com o lavajatismo, que é diferente. A Lava Jato é uma operação. Tem seus pontos positivos e os seus acertos a serem feitos. Agora, o lavajatismo é uma ideologia. E que a direita também se nega a enxergar, né? Porque tá todo mundo na coleirinha do Deltan, né? Botar aqui, ó. Ninguém quer ver, ninguém quer ver. Ninguém quer ver. O povo só se incomoda com o uso da criatividade quando é contra a direita. Mas para usar depoimento forjado, aí ninguém fala nada. Mas ela não desiste. De onde você tirou isso? O objetivo, claro, era acabar com a Lava Jato. Os três sempre foram petistas. Pronto. Tudo petista. Entrou o argumento do petista na PGR. Eu não tirei de lugar nenhum específico. Eu baseio-me em fatos públicos sobre suas trajetórias profissionais e decisões judiciais. Nenhum dos três tem histórico de militância no PT. Aras era procurador independente com foco legalista, sem filiação partidária ao partido. Nunes Marques tem conexões regionais variadas, inclusive nomeações por Lula em cargos menores, mas também PSDB, mas vota de forma técnica do Supremo. Mendonça é evangélico calvinista, ex-advogado-geral com defesa ferrenha da Lava Jato em fases iniciais. O declínio da operação resultou de nulidades processuais decididas pelo plenário do Supremo, expostas por abusos como delações coercitivas e vazamentos, não de uma conspiração isolada, né? Não foi Bolsonaro que acabou, tinha que reclamar do Supremo. Indicações visavam equilíbrio contra ativismo seletivo, promovendo justiça imparcial em vez de caça seletiva, o que beneficiaria honestos ao evitar lawfare contra qualquer um. E ela não desiste. Aí ela manda 4 links, Aras, Marques e Mendonça. Esses links apontam interações profissionais ou sociais antigas, comuns no judiciário, sem evidência de filiação petista. Aras organizou o lançamento de livro em 2013 por amizade, atuando depois com independência na PGR. O Aras é conhecido como o engavetador oficial da República, o cara que engavetou tudo contra Bolsonaro. Como é que esse cara é petista? Se o PT quer matar Bolsonaro. Mendonça elogiou Lula em 2002, mas criticou corrupção petista devido à Constituição e disse que o primo de Mendonça é laço familiar não ideológico. Já o Cássio teve nomeações lulistas, né, rotineiras via lista tríplice. Indicações visavam contrabalancear ativismo seletivo, uma justiça imparcial que evitava abusos contra honestos. E ela não desiste, ela volta, ela é patatista. Por isso que eu digo, adianta, gente, conversar. Adianta pregar a união da direita, é maluco. Com maluco não dá mais, não tem mais tempo em 2026. Já chegou 2026. É trabalhar para ter coesão no grupo. E o grupo andar junto. Não dá mais para ficar nessa ilusão de união da direita, não dá, é gente doida. Isso aqui é só um exemplo de vários que você pode tentar explicar por que se votou Hugo Mota, por que se votou Alcolumbre, a importância de comissão. E eles não querem aprender. Eles vão te falar, melhor perder de pé do que ganhar de 4. Melhor perder de pé que ganhar de 4. Comissão não serve pra nada. Sabe? Não adianta, velho. Não adianta. Você tem que conversar com quem quer ouvir, porque não é maluco. Aí vai, ministros não podem ser filiados a políticos. Aras e boa parte da sua família ligado ao PT desde sempre. Os que restam são PSDB, ou seja, a mesma coisa. Pergunte aos baianos. Pergunte, Grok, pronto. Olha o nível da loucura. Vai pedir pra inteligência artificial perguntar pra um baiano. Interna, que essa daí esqueceu os remédios. Quem é que você vai entrar o bicho, tá, viu? Oh, meu Deus do céu. Mas devia ter um aviso, viu? Em qualquer conteúdo vai entrar, ó. Ler ou assistir isso daqui te deixa maluco. Aí bota Mendonça trabalhando na AGU, babá. Enfim, aí ele responde de novo. Cara, conexões familiares e profissionais passadas, como no judiciário interconectado, não prova alinhamento ideológico ou intenção de destruir operações anticorrupção.
Aras atuou com independência. Mendonça vota conservadoramente no Supremo, né? Defendendo liberdades. O Cássio prioriza tecnicidade, né? O fim da Lava Jato decorreu das nulidades processuais e foi pelo Supremo. Enfim, velho. Pelo amor de Deus, minha tia. Mas ela vai de novo. Aí você fala, rapaz, você tá cansado? Imagina o Grok. São conexões que permanecem. Como bem diz meus pais, para nós, 6 irmãos, digas com quem anda, que direis quem tu és. Aí fala lacração e fala um monte de coisa. Aí fala assim, ó, conexões passadas não definem a independência atual. Trajetórias diárias em Mendonça mostram foco em devido processo contra abusos como delações forçadas. Mudanças em equipes da Lava Jato, incluindo a Lindora e Humberto Jacques, priorizaram imparcialidade técnica sobre seletividade, corrigindo nulidades que expuseram falhas processuais coletivas. A Lindora é tida como a maior das bolsonaristas da PGR da época. Ainda foi perseguida por isso, né? Quase foi perseguida. Votos de Mendonça no Supremo, apesar de divergências, como no inquérito 4781 escolas, defendem Constituição e liberdades individuais no geral, evitando lawfare contra honestos. Acabou a dose de loucura patatista. Bom, indo para a loucura da campanha, falando aqui bem rapidinho, pra gente chegar no momento de maior tensão do vídeo. Então já ainda é o que é Tarcísio na fila do pão. Perto de uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu só vou mostrar e nem vou tecer comentários. E aí eu já sei que vão ver na internet que eu estou atacando. Eu não estou atacando, eu só estou mostrando. Só estou mostrando. E cabe a cada um tirar suas conclusões. Enfim, Ana Campanholo ontem foi no antagonista. Para mim, só ir no antagonista já diz tudo, né? O portal do Felipe Moura Brasil, ele foi demitido ontem, né? Até encerrou ontem, o último dia dele. Inclusive, ele repercutiu a entrevista da Campanholo com sua linda matéria, os blogueiros de crachá, que colocou o nome de todo mundo na forca. Aí, ó, ele compartilhando a entrevista. E, inclusive, ele apresentou um programa no antagonista, o último programa, que também deu destaque à entrevista. Preciso falar mais alguma coisa? Não precisa não. Aí eu tô passando no Twitter, e eu gosto dos treteirinhos, os treteiros que adoram fofocas. Ana Campanholo, seguidora de Marçal, a mesma, na última eleição, ficou postando vídeos da mulher de Pablo Marçal no dia da eleição, em forma de apoio à candidatura dele. Isso é uma acusação forte, né? Tu tem como provar? Tu tem como provar, Fato News, que ela fez isso durante a eleição? Pior que ele tem, viu? Como forma de prova, eu questionando ela no mesmo dia que estava postando vídeos da mulher do Marçal. Tá ali, ó, 6 de outubro de 2024. Respondeu um history, né? A senhora é Marçalete também? Que coisa, viu? Por outro lado, enquanto Campanhola... Não, eu vou deixar esse vídeo pra depois. Deixa eu primeiro olhar pra... Eu primeiro mostrar a confusão. Eu vou mostrar primeiro a confusão logo. Eita. Tô passando eu no Twitter. E eis que eu vejo o perfil do Tom divulgando essas imagens. Vou abrir um negócio aqui no celular. É só tá devagar. Enfim, tá ali, né? Olha quem usou o perfil reserva para compartilhar um vídeo de ataque ao Carlos Bolsonaro. Quem, gente? O perfil Nicolas Ferreira BR. Esse perfil é do Nicolas? Minha conta reserva com mais de 2 milhões de seguidores foi suspensa agora. Sim, essa conta é do Nicolas. É o perfil dele. Será que essa imagem não é montagem? Olha aí. Vou atualizar. Vai atualizando. Oh, atualizou, tá vendo? E se clicar, abre, ó. Falei que não ia falar nada. O deputado Nicolas Ferreira se posicionou na treta. Vamos lá. Ele é intocável, não pode criticar. Já vão falar que eu tô atacando ele. Não estou. Ele é incriticável. Ele é um menino de Deus. Ele é, Ave Maria, o Jesus Cristo encarnado. Nunca critiquei, nunca. Eu não posso. Estou proibido.
Vamos ver a Júlia Zanata agora. Existe um senso de pertencimento muito forte, existe uma migração muito grande vindo para Santa Catarina, porque nós temos bons índices de segurança, enfim, IDH, várias questões. E essa questão de Santa Catarina tem sido muito forte. Então é natural, só que a gente precisa tratar. Se a gente precisa apoiar o Carlos Bolsonaro, e ele vai ter o meu apoio, por que ele vai ter meu apoio? Porque eu sou deputada hoje, e as pessoas que estão criticando o Carlos quando eu falo alguma coisa, né? Vou apoiar, eu falo, meu amigo, eu sou deputada, porque o Eduardo Bolsonaro, eu falei isso no meu grupo ontem, que tem o pessoal mais próximo de mim, eu sou deputada porque o Eduardo Bolsonaro veio aqui e fez evento comigo. O Eduardo Bolsonaro falou no Pânico um dia, é por isso que eu ando com pessoas como a Júlia Zanata, porque eu confio, porque eu sei que ela vai no clube de tiro comigo, que ela não vai me trair. Aí o pessoal fala, mas tu foi competente na tua eleição, tá sendo competente no teu mandato. Sim, mas eu poderia ser a mais competente na minha eleição, tá? Isso é do fundo do meu coração. Eu falo em qualquer lugar, mesmo se o Eduardo ficar bravo comigo com alguma coisa, eu vou falar pro resto da vida isso. Eu poderia ser a mais competente da eleição em 2022, mas as pessoas não iam me dar assim, bola. Ele deu publicidade e disse assim, agora faz a tua parte. Eu fiz a minha parte, fiz uma boa campanha, sei organizar a campanha, tudo. Mas ele me deu luz. Ele disse, essa aqui é da minha confiança. E aí as pessoas me deram crédito. Você entende? Teve um dia, até contei pra ele, que eu liguei, eu tinha o cadastro, antes de eu ser deputada, eu fiz o cadastro das pessoas, tal, enfim. Eu liguei, falei, eu sou candidata, tal. Não, eu já sei, eu já vou votar em ti, porque eu vi o Eduardo Bolsonaro falando de ti. Então isso deve ser reconhecido. E aí, tá? Mesmo as pessoas que estão criticando a vinda do Carlos, e eu entendo, e eu não acho que a gente vai ganhar esse debate, já falei isso internamente. Nós não vamos ganhar esse debate enfiando goela abaixo. Não vamos. Nós temos que construir. Isso precisa ser construído. E eu já falei com o Carlos recentemente, vou ajudar a construir isso. Vou ajudar a construir. Grupo, gratidão. Deus te abençoe, Júlia Zanata. Eu adoro ver esse tipo de coisa, sabe? Adoro ver esse tipo de coisa. Eu valorizo isso aqui mais do que qualquer coisa. Mais do que ter rede social com milhões de visualizações. Que no final do dia, né? Falta de gratidão das pessoas hoje é algo que, graças à internet, nos permite fazer com que as pessoas nunca esqueçam de onde elas vieram. Precisamos de mais Júlias e menos campanholos. Aí, vamos ver o que tá aqui na mensagem, né? Aqui, ó. É de lá de trás. Na época que Bolsonaro prestava. Eduardo Bolsonaro foi um dos primeiros a acreditar em campanhola, estender a mão. Perfil oficial dela, viu? A quem não tem nada a oferecer. É um gesto que só grandes homens são capazes. Em 2018, quando eu era apenas uma professora de história com carga horária semanal de 60 horas, sem recursos financeiros nem padrinhos influentes para garantir uma estrutura mínima de campanha eleitoral, um concorrente partidário da região tentou remover a minha candidatura à força em conluio com as lideranças estaduais do finado PSL porque acreditavam que eu iria prejudicar o seu desempenho roubando votos em Itajaí. Que é o que você está falando, né? O Carlos está roubando a vaga, né? Rapaz. Eles só não conseguiram matar pela raiz esse trabalho que hoje impacta milhares de pessoas em todo o Brasil porque o Eduardo interferiu lá de cima, em Brasília, para impedir a trairagem. Muitos de vocês não me conheciam naquela época, então é um momento oportuno para expor este relato. Se hoje vocês estão aqui porque admiram o meu trabalho, agradeçam ao Eduardo por não ter me abandonado no momento crucial em que essa trajetória foi quase interrompida. O Gil Diniz fez um comentário que eu adorei. Vocês já notaram que cada decisão do presidente Bolsonaro e sua família sempre é desafiada? Não é uma mera dúvida. O questionamento sincero é uma constatação. Já notaram também que políticos ou pretendentes a cargos políticos, quando são pequenos, nanicos, em ascensão, não agem dessa maneira? É mito, pei, faz arminha, porque tá começando agora. Só que também já percebeu que quanto maior a quantidade de votos nas primeiras eleições disputadas e também a maior quantidade de seguidores nas redes sociais, né? Depois de apoiarem Bolsonaro incondicionalmente, numa pseudo-independência, né? Os questionamentos públicos surgem. Quantos votos a Joyce teve? Mais de 1 milhão, né? Quantos votos o Sabugosa teve? Foi super bem votado no estado de São Paulo. Aí cria coragem. Aí fica brabo.
Que coisa, hein? Que coisa, rapaz. Rapaz. É mesmo, viu? Aí Deus permita que eu nunca me perca no ego, viu? Mas eu acho que isso aí não acontece, não. Peço a Deus. Bolsonaro pede para que se vote contra a reforma tributária? Aí vai lá o governador bolsonarista trabalhar arduamente pela reforma contra a liderança, da entrevista para a Globo lá do Haddad falando que concorda 95%. Bolsonaro apoia Nunes em São Paulo, lá vai político eleito, né, e reeleito do Bolsonaro indicar o adversário, né? Políticos que nem de São Paulo são. Quem foram mesmo, gente? Os políticos nem era de São Paulo que estavam apoiando o Marçal. Pode criticar. Bolsonaro indica compor as mesas diretoras no Congresso Nacional, Câmara e Senado, e lá vem os desafiantes dizer que não vão fazer isso, que votaram no Nanico porque são mais bolsonaristas do que o próprio Bolsonaro e perderão de pé. Eu poderia passar aqui no X o dia inteiro dando exemplos e mais exemplos. A energia gasta com fogo amigo está cada dia maior e agora precisamos responder a estes e aos vagabundos lulistas, grupos liberais declaradamente contrários a Bolsonaro. Peguem seus 70 vereadores, peguem suas centenas de lideranças de base, se é que existem, e mostrem aos seus eleitores que realmente são independentes e que não precisam se associar em mais de Bolsonaro e sua família, né, para ter sucesso eleitoral. Fico alerta para nossos eleitores sobre o grupo que está sendo criado por políticos eleitos que cresceram no bolsonarismo e seguidamente o desafio em praça pública. Pior ainda, no momento mais difícil e delicado para o presidente Bolsonaro. Gil está colocando um alerta de algo que é muito maior do que vocês imaginam e que já tomou forma muito maior do que vocês imaginam. Nossa Senhora. Mas eu não vou dividir a direita, não. Eu não tenho um sobrenome Bolsonaro para falar o que eu queria. Jair Bolsonaro, que segue preso ilegalmente após a facada que sofreu, segue sendo assassinado diariamente, censurado. Eduardo vive exilado, sem poder jamais ver a própria família e o pai. E agora mudam de alvo para dar continuidade à missão de tentar sorrateiramente eliminar o nome Bolsonaro da vida pública brasileira. Aquele que foi um dos baluartes que possibilitou todos nós de chegar até aqui. Enquanto isso, alguns se entregam de forma calculada, esquecendo o que diziam defender. Estamos diante de mais uma investida cristalina e alinhada, e o que se vê é um grupo cada vez mais preocupado em agradar o sistema e ter a permissão da organização de que em manter a coerência e os princípios que outrora proclamam. Basta uma olhadinha assim atenta, que você percebe que está rolando. E para terminar o vídeo de hoje, eu fecho com essa imagem aqui. Estão me fazendo tomar raiva do Amin. Estou com raiva do Amin. Esse petista aí, né? Vocês querem votar na minha, rapaz? Vergonha, hein? Por que vocês não votam no Carlos e na Carol de Tony? Fica de boa. Logo a mim, pô. Foi campeão pro Lula uma vez. É isso, né? Mais um dia de na direita. Reflitam, né? Que país vocês querem construir? Eu prefiro apostar no país que Eduardo vem vendendo. Eu quero acreditar nesse sonho do Eduardo. Esse sonho pra mim, me motiva. Fala, esse aí é bom, viu? Esse aí tá apontando suas coisas, né? Esse aí tá disposto a comprar algumas brigas, que eu acho que são importantes. Na minha cabeça, não é pra todo mundo. E é isso. Eduardo Bolsonaro, siga firme. Carlos, siga firme. Que Deus abençoe o Jair, que infelizmente tá proibido até de falar. Por hoje é isso. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode estar no canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com/br. Não ataquei ninguém, viu? Mas vamos falar que eu ataquei. E vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!